Tá, joia. Então, vamos começar. Vamos fazer uma oração. Onésimo, você nos dirige a Deus em oração? Ou não? Senhor Onésimo, seu microfone está no mudo. Vamos lá. Vamos orar. Grande e poderoso Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque tu és o Deus das nossas vidas. E nós agora, Senhor, te agradecemos, te louvamos, porque podemos ser nutridos mais uma vez pela tua palavra, através dos ensinamentos que serão ministrados pelo teu servo, pastor Matias. Que o teu Espírito Santo o ilumine na transmissão da tua palavra e também ilumine as nossas mentes para podermos compreender e assimilar todos os ensinamentos que o Senhor tem reservado para nossas vidas nesta oportunidade. Em nome de Jesus, nós entregamos essa reunião de estudo nas tuas santíssimas mãos, na certeza de que o Senhor vai conduzir os trabalhos e o teu nome será honrado e glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o nosso texto de todo o curso, a gente sempre lê no começo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, vamos para a aula de hoje. A dinâmica do encontro semanal. Quando começamos o curso, eu disse que quem está fazendo o curso não tem a obrigação de ser líder de célula, de um grupo pequeno. Mas esse curso, a preocupação, a motivação maior nossa é nesse sentido. Então, relembrando um pouco da aula passada. Na aula anterior, refletimos que a dinâmica da vida em grupo pequeno, na célula, consiste em duas coisas. Primeiro, na presença de Cristo. Ele é o DNA do grupo pequeno. A presença de Cristo, eu vou recordar o que nós já vimos. A presença de Cristo, o poder de Cristo por intermédio da oração, da palavra e dos dons espirituais, e no poder do Espírito Santo para edificação e evangelização, e a terceira coisa, no propósito, que é alcançar o mundo com o testemunho do Evangelho. Então, um grupo pequeno, para que seja, na verdade, uma célula do corpo vivo de Cristo, três elementos essenciais. A presença de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o poder de Jesus, palavra, oração, dons espirituais, e o propósito de Jesus, sermos testemunhas de Cristo e alcançar os perdidos. Quando falta um desses elementos, às vezes nós temos um grupo pequeno que funciona, faz bem, mas está faltando algo essencial, e por isso, às vezes, não há um desenvolvimento da célula. Então, lembrando isso, o que nós afirmamos na aula passada. Nós temos um exemplo de reunião de um grupo pequeno, esse texto de 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, estamos falando aqui de reunião, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. A pergunta é essa: onde eram feitas essas reuniões? Os irmãos percebem que ela não estava sendo feita num grande edifício, porque a possibilidade da participação efetiva das pessoas reunidas. Por isso, quando lemos o Novo Testamento, havia reuniões públicas.
Enquanto os cristãos tiveram acesso no Templo de Jerusalém, eles se reuniam no pátio do templo. Paulo, em Éfeso, por exemplo, ele achou um espaço. E se a gente ler direitinho Atos capítulo 19, nós vamos perceber que as reuniões públicas eram mais para ensino, treinamento, do que para culto. Porque os cultos, os encontros, onde os cristãos se edificavam, se fortaleciam, também em Éfeso, fora de Jerusalém, essas reuniões eram feitas na casa. Atos 20, Paulo disse para os presbíteros da igreja de Éfeso: eu não deixei de anunciar coisa alguma proveitosa publicamente na escola de Tirano, a gente sabe, não havia tempo, e também de casa em casa. Então, essas reuniões são fundamentais na eclesiologia, na doutrina da igreja do Novo Testamento. O desafio para nós é realmente restaurar isso hoje, no século XX, quando, a partir de Constantino, templo passou a ser sinônimo de igreja. Onde está a sua igreja? Na Rua do Rosário 218. Bem, lá tem um edifício. Onde está a igreja? Onde está a primeira epígrafe? Ela está em Curitiba. Não havia templo em Antioquia, um templo para reunir aquele povo, quase metade da cidade, que era a terceira do Império Romano, tornou-se cristã. Então, se alguém perguntasse qual é o endereço da igreja cristã em Antioquia, era uma pergunta sem sentido. A igreja realmente estava espalhada. Sob a autoridade dos apóstolos e da liderança da igreja de Antioquia, capítulo 13 mostra uma equipe, e nessa equipe havia profetas, havia mestres, claro, apóstolos, o apóstolo Paulo, Barnabé, que exercia ministério apostólico. Esses grupos na cidade, sob a autoridade dessa liderança da igreja, eles tinham unidade, que funcionavam como a igreja que estava em Antioquia. Aqui nós temos um exemplo de como a igreja no Novo Testamento se reunia, e a gente pode, não é preciso destruir o nosso templo, podemos usá-lo. Por exemplo, agora estamos só com o templo, estamos sem espaço-vida. Hoje o templo é suficiente para um culto por domingo. Agora, se nós começarmos a viver essa realidade do Novo Testamento e a igreja os grupos forem se multiplicando, nós podemos fazer um segundo culto, podemos fazer um terceiro, um quarto. Eu visitei a igreja na Coreia e faziam 7 cultos por domingo. O mesmo a capital é São Salvador, como é o nome do país? Bem, lá em São Salvador, também. Quando eu estive lá com 7 cultos por domingo, eles estavam construindo um edifício maior, mas só construíram quando já tinha gente. Elim, pastor. Hã? Elim, a igreja de Elim. A igreja Elim É o Salvador. São Salvador é a capital. Como é o nome do país, meu pai? Ouça. El Salvador. É o Salvador. Então aqui está um ponto fundamental. Eclesiologia neotestamentária é assim. E está sendo restaurada hoje. Esse é o desafio para nós. Como é um encontro semanal? Vocês dão uma olhadinha nesse quadro. Nós não vamos discorrer sobre eles, não. Aqui, nós temos já irmãos que já têm experiência e pensando no encontro semanal, algumas coisas são importantes. Só que isso aqui é para o nosso treinamento. Como é que isso aqui funciona? Quando nós dominamos isso de tal maneira que isso não engessa as nossas reuniões de grupos pequenos. Porque se nós não dominarmos isso aí funcionar de uma maneira muito natural, ele é excelente como referencial, como uma orientação. Mas
se nós não usarmos adequadamente, isso aqui pode engessar os nossos encontros semanais. Por isso eu não vou demorar aqui, porque a partir de agora, no reenfoque da visão de igreja de células, nós vamos trabalhar muito firme com a liderança, com o treinamento da liderança, para nós encontrarmos um caminho que seja realmente dinâmico. Então, por isso, o quadro está aí, está na apostila, os irmãos podem ver, mas vamos fazer isso de uma forma mais leve. No encontro semanal de um grupo pequeno, a primeira coisa é informalidade, horizontal. É o que, às vezes, nós chamamos de primeiro E, que é encontro, que é quebra-gelo. Mas, quando eu treino líderes, eu digo, por favor, não falem este é o nosso momento de quebra-gelo. A gente começa de uma forma informal, quebrando o gelo, sem engessar com isso. Por quê? Eu tenho participado de encontros de células aqui da nossa igreja, eu percebo que o curitibano ele gosta de brincar. Então, quando a gente começa o encontro, os paranistas estão sendo... Aliás, os atleticanos estão gozando dos paranistas, né? Se o líder canalizar isso, já o Onésio está sorrindo, já houve o quebra-gelo, você não precisa de agora, continua a reunião. Informal, mas reverente, né? Nós podemos ser informais, um encontro leve, sem ser pesado. Esse é o momento de conhecimento mútuo, é o momento da gente contar as histórias. Isso pensando numa célula que, em 9 meses, ou no máximo 1 ano, multiplica. Por quê? Porque sempre está chegando gente nova. Esse é o momento de conhecer, de ouvir as histórias das pessoas. Numa célula que já há muito tempo não multiplica, nós já nos conhecemos bem demais, né? Então, estamos precisando de conhecer novos. E o que nós encontramos no Novo Testamento, Atos 2:46, diariamente reuniam no templo, pode ler parte do templo, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com singeleza de coração. Então, esses encontros devem ser leves. A primeira parte, que a gente chama de encontro, é o aspecto mais horizontal de relacionamento entre nós. Um irmão chega lá na igreja Elim, em El Salvador, as células, às vezes, reúnem às 19 horas. Por quê? A maioria da membresia da igreja é classe baixa, são operários. Eles não saem, vão para casa, tomam banho e jantam para ir para o encontro da célula. Eles vão direto do trabalho. A célula não demora mais do que 1 hora. E eles treinam de tal maneira que 1 hora eles fazem um encontro extraordinário. E então, das 19 às 20 horas, célula. Termina ali, eles vão para casa. Aí vão tomar o banho, jantar, porque a maioria deles são operários, né, lá na igreja de Elim. Então, alguma coisa... Eles fazem isso com muita dinâmica. De casa em casa, esse encontro leve, para que a gente desenvolva e construa relacionamentos. Outro momento importante é adoração e louvor. Aí é o aspecto vertical, por isso que no segundo E a gente diz elevação. Nós nos elevamos agora a Deus em adoração e louvor. Esse é um relacionamento vertical. Deve ser uma adoração comunitária. Esse texto de Efésios 5, 18 a 21 é muito importante para nós neste contexto. Não fiquem embriagados com vinho, é a orientação bíblica, porque nele há contenda, há confusão, mas encham-se do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos e hinos,
louvando de coração ao Senhor entre vós. Aqui é um culto comunitário. Ao invés de ficar embriagados com vinho, era o culto ao deus Dionísio, ou Baco. Embriaguez significava êxtase, significava comunhão com Deus pagão. Aqui, quando nós adoramos e louvamos de coração, é um ambiente para o Espírito Santo encher o nosso coração. Segunda coisa, com gratidão, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Gratidão. Submissão mútua. Você está num grupo pequeno, você é crente. O Espírito Santo mora no teu coração. Você tem dons espirituais. Então, para que eu possa ministrar ao irmão, e o irmão ficar cheio do Espírito Santo com a minha ministração, é preciso que ele esteja submisso a mim no dom do Espírito que eu tenho. E para que eu fique cheio, é preciso que eu esteja submisso a cada irmão que está no grupo, para que ele ministre e a gente tenha essa experiência da plenitude do Espírito. Aqui não está falando na vida individual. Esse texto de Efésios 5, 18 a 21, ele está num contexto de reunião, de encontro, de adoração comunitária. E aí é um ambiente inspirador, todos cheios do Espírito Santo. Irmãos, isso é uma realidade. Então nós nós vamos retomar os encontros com os supervisores e nós vamos reenfocar esses encontros semanais para que eles realmente sejam isso que nós podemos ter na Bíblia. Eu sei que quando isso não acontece, às vezes até desestimula. A edificação. Se na adoração e louvor nós nos elevamos a Deus, na edificação é Deus falando conosco através da palavra. Então é Deus para nós, né? E o que acontece na ministração é ministração mútua. Palavra e serviço. Bocas e mãos funcionando. 1 Pedro 4, 10 a 11 é um texto que quem me ouve, quem participa das minhas aulas já sabe de cor, né? Servir uns aos outros, cada um, não há exceção, como bons despenseiros, administradores da multiforme graça de Deus. E o 11 diz, se alguém fala, fale as palavras de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a edificação é quando nós nos ministramos mutuamente. Palavra e serviço. No encontro de célula, por causa do convívio, a gente toma conhecimento das necessidades. Então, a ministração é tanto ministração da palavra, como ministrar as necessidades das pessoas que participam. Bem, a edificação não é a hora de debate religioso, de debate teológico. É um momento de edificação. Por isso, os fatores de edificação estão na apostila mais desenvolvida, gostaria que vocês olhassem. Nós temos 3 fatores de edificação. O negativo é quando a pessoa vai para o encontro apenas na expectativa de que os irmãos presentes vão edificá-la. Ela não se coloca à disposição de Deus para que seja também um fator de edificação. O fator neutro, quando a pessoa vai, não está na expectativa de ser edificada, nem de edificar. Agora, qual é o fator positivo? Isso, meus irmãos, nós precisamos de trabalhar isso muito bem. É quando eu vou para o encontro, disponível para ser ministrado, e vou com a disposição, a minha entrega ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo edifique outros por meu intermédio. Então, isso que a gente chama um fator positivo de edificação. Quando isso acontece, cada um edifica e é edificado.
Não há nada pior num grupo pequeno quando o grupo se torna em debate bíblico, em demonstração de conhecimento bíblico. Claro, o conhecimento que os irmãos têm vão ajudar muito nesse momento, principalmente os mais novos que estão chegando. Precisa ver de informação, precisa. Então, os cristãos maduros no grupo, mas o que a Bíblia nos mostra, nos ensina, que a edificação é o Espírito Santo ministrando para mim, por intermédio do meu irmão, e o Espírito ministrando ao meu irmão por meu intermédio. Então, aí realmente há edificação, e nós nos preparamos para o nosso trabalho, para a nossa missão. E outro elemento de encontro semanal é a evangelização. Isto é, um grupo pequeno, com a presença de Jesus, o poder de Jesus, palavra, oração, dons espirituais, é uma comunidade de discípulos que fazem discípulos de Jesus. Isso é E a evangelização, nessa visão, é um estilo de vida. Eu vou dizer alguma coisa aqui que a gente precisa levar muito a sério. O texto que nós estamos usando, o material que nós estamos usando para o nosso planejamento, ele afirma o seguinte: se ele tem que destacar uma marca de qualidade mais importante, ele destaca os grupos familiares, as células, os grupos pequenos. E ele diz o seguinte: nas pesquisas feitas, isso a gente pode perceber assim, sem pesquisa, sem diagnóstico, mas o diagnóstico confirma. Cerca de 10% de uma igreja, onde estão irmãos convertidos, regenerados, nós temos cerca de 10% que tem o dom de evangelista. O que acontece é que, às vezes, e os demais são testemunhas, mas todos colaboram para a evangelização através dos dons que cada um tem. O Peter Wagner escreveu um livro sobre dons espirituais. Ele disse que, às vezes, ele conversava com Billy Graham e com... esqueci o nome. Naquela... Vida Estudantil para Cristo, Bill Bright. Billy Graham e Bill Bright. Eles diziam que todos os crentes tinham que ganhar vidas para Jesus como evangelistas. E ele ficava sempre sofrendo com aquilo, até que ele entendeu que ele, Peter Wagner, não tem o dom de evangelista. Ele percebeu que, usando corretamente o dom que ele tem, ele vai contribuir para que toda a igreja evangelize. E é assim. Então, uma das coisas que nós precisamos um dos cursos aí que nós precisamos de fazer, sobre os dons espirituais, ajudar os irmãos a descobrir os seus dons e como cada um pode usar o seu dom para que toda a igreja esteja envolvida na evangelização. Eu não sei se eu me fiz entender, mas quando alguns crentes têm consciência disso, elas experimentam uma libertação. Porque há muitos crentes com a consciência pesada porque não conseguem evangelizar como outros. Quem tem o dom da evangelização, evangeliza com muita naturalidade. Então, o que nós precisamos? Descobrir na igreja os irmãos que têm dom de evangelistas, não exigir dele que faça outras coisas e dar apoio para que exerçam esse dom. E para que seja uma inspiração para que toda a igreja use os seus dons para que também sejam evangelistas, para que... Um momentinho, eu esqueci de tirar o som. Para que toda a igreja evangelize. E a forma mais prática disso é nós ajudarmos cada membro da igreja a descobrir a sua família ampliada. Parentes, amigos, colegas, quem esteve no encontro do dia 25... Fizemos uma pesquisa rápida
E percebemos que 93% das pessoas presentes naquele encontro foram ganhas para Cristo através de parentes, amigos, companheiros de trabalho, etc, etc. Então, aqui está onde a gente realmente deve trabalhar, ajudar cada membro a descobrir a sua família ampliada e juntos, há um momento no encontro da célula que não é para as pessoas levarem os não convertidos à célula para serem evangelizados. Mas é o momento de a gente compartilhar, de a gente verificar quem nós estamos evangelizando, as pessoas pelas quais estamos orando, e até de planejar o que é que nós podemos fazer como célula para que a gente ganhe as pessoas que ainda não estão comprometidas com Cristo e com a igreja. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu participei de uma confraternização de uma célula. Nessa confraternização, simplesmente fez uma oração de ação de graças pela comida e todos estavam lá numa confraternização. Tinha uma comida muito boa, confraternização. E a célula foi orientada para que fosse um momento assim, e o objetivo era convidar amigos, convidar parentes, mas sem aquele programa pesado de evangelização. Nesse encontro, mas todos os membros da célula, e principalmente as pessoas maduras, e se tinha na célula alguém com dom de evangelista, estar atentos para aproveitar a oportunidade. Uma visitante era uma japonesa, e eu me coloquei à disposição de Deus para isso. E, naturalmente, eu me sentei com ela, e durante quase todo o tempo depois da refeição, a gente conversou, ela se converteu, ela era uma pessoa de paz, né? A Bíblia diz que a gente tem que encontrar o homem da paz, homem ou mulher. E com a conversão dela, abriu um campo muito grande para evangelizar a família ampliada dela, principalmente japoneses. Então, algumas famílias japonesas na nossa igreja, que trabalhamos assim, ajudando, hoje nós temos uma quantidade muito grande de japoneses como membros da igreja. Por quê? Porque nós encontramos a pessoa da paz, essa pessoa geralmente já tem uma família ampliada, um orcus considerável, e quando a gente percebe isso, e a gente vai apoiando o grupo nesse sentido, nós vamos multiplicando o número das pessoas que são ganhas para Cristo. Eu estou dando isso de uma maneira muito rápida, mas este assunto é tão importante que a próxima aula vai ser sobre evangelização e discipulado. Para quem está acompanhando os nossos encontros, nós estamos planejando agora, num processo de planejamento, usando a ferramenta do desenvolvimento natural da igreja. No diagnóstico que nós fizemos, evangelização é o fator mínimo da nossa igreja. Isso não é para deixar ninguém triste, é simplesmente para nós focarmos nessa parte agora que está sendo a mais fraca na nossa igreja. E nós estamos programando um próximo encontro, e nós queremos que neste próximo encontro, todos, eu vou enfatizar, todos os supervisores e todos os líderes de células estejam presentes. Nós vamos trabalhar intencionalmente aqui. E nós vamos trabalhar dois fatores mínimos. O mínimo, que é dois fatores, perdão. Um que é o fator mínimo, evangelização, e outro que é um fator que nós tivemos um índice maior. Nós tivemos duas marcas de qualidade que alcançaram um índice maior. Um deles é grupo pequeno. Então, nós vamos focar em evangelização, mas vamos focar também grupos, células, grupos familiares, grupos pequenos. Isso é o desafio para o nosso encontro. E, a partir desse encontro, a gente quer desencadear um processo de reenfoque das nossas células e nós vivemos um novo momento em termos de evangelização. Muito bem. Essa é a dinâmica de um encontro semanal. Agora,
na apostila, a última coisa que eu coloquei é sobre a importância da oração. Eu coloquei no slide assim, oração, oração, oração. Eu apenas vou dar algumas dicas, mas é algum assunto com o qual a gente tem que trabalhar. Primeiro, quarto de escuta. Muitos irmãos que fizeram curso já se lembram disso. O que é o quarto de escuta? É o desenvolvimento de uma devocional pessoal saudável. Meus irmãos, nós temos muito que aprender e praticar das disciplinas espirituais, isto é, do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, a oração, o quarto de escuta, é quando a gente consegue domar a nossa mente inquieta, é o que acontece muito nos nossos dias, na nossa sociedade, nós aprendemos o segredo do silêncio, de ficarmos na presença de Deus e de ouvir Deus, quando a oração vai se tornando um diálogo e a gente vai crescendo na espiritualidade. Mas também precisamos de aprender a usar a oração como arma de guerra, porque a nossa luta, ensina Paulo, não é contra a carne e o sangue, não é contra o ser humano, mas é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E nós devemos nos revestir com todo o poder de Jesus para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:13, Paulo diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, essa oração de guerra, a guerra espiritual de muitas vertentes que às vezes mais atrapalham do que ajudam, mas nós temos que nos voltar para as Escrituras e aprender a oração como arma de guerra. Oração e jejum. Meus irmãos, há bênçãos de Deus nos esperando, a prática de jejum, uma prática bíblica, correta. Nós precisamos trabalhar isso melhor. Como orar e termos no grupo pequeno uma agenda de oração, para nós orarmos por determinados assuntos até que tenhamos a experiência das respostas de Deus. Então, de uma maneira sucinta, este é o conteúdo da aula de hoje. Eu estou correndo um pouco, se eu for 35 minutos, eu vou abrir espaço para algumas perguntas, né? Este é um assunto, os irmãos perceberam que aqui eu estou abrindo janelas para mais uma porção de coisas. Eu estou pensando que no próximo ano, se Deus quiser, com o fim da pandemia, nós vamos usar muito o acampamento para isso, para finais de semana, que são estações, eu gosto dessas expressões, que vão marcar, assim, algumas caminhadas nossas. A partir dali, a gente caminhar um pouco. Então, no próximo ano, os irmãos já perceberam, o que eu coloquei hoje, em 35 minutos, nós temos aqui uma agenda para um trabalho que, na minha expectativa, é um trabalho muito rico. Mas eu abro o espaço agora para algumas perguntas, se tiver. Pastor Matias. Sim. Fala. Eu não estou ouvindo. Aqui um dos pontos... Oi, pastor. Sim, é o Everton? Isso. Está me ouvindo? Estou. Então, um dos pontos que o senhor citou, que se encontra fraco na comunidade hoje, é o evangelismo, né? E daí me ficou um ponto que eu ainda desconheço. E quais são os pontos considerados fortes no momento? Não quero desviar, mas eu acredito que, tendo esse conhecimento daquilo que está em efetivo, vai auxiliar também a desenvolver essa outra parte que se encontra fraca no momento. Ok.
Ok, Ever? É isso mesmo, é assim que nós estamos trabalhando o planejamento. Por exemplo, 2 pontos fortes, espiritualidade e grupos, né? Grupos familiares. Apesar de nós não estamos, as nossas células não estão multiplicando, mas no diagnóstico foi visto como ponto forte. Por isso que nós vamos trabalhar o fator mínimo, evangelização, e vamos trabalhar forte com grupos, células, porque é um ponto forte, apesar de não estar tão desenvolvido, mas é um ponto forte. E, na medida que a gente vai elevando o fator mínimo, a gente vai elevando outras marcas de qualidade. Daqui 1 ano, 2 anos, a gente faz outro diagnóstico. E eu espero que a evangelização não seja mais o fator mínimo, mas pode ser que outro. Aí a gente vai focar lá e usando esses pontos fortes. Essa é a forma com que a gente trabalha neste planejamento. Ah, legal, até porque eu, da minha parte, assim, me encontro em falha nessa parte de estar em grupo. Agora que o senhor citou, já faz um tempo que eu não participo de célula, né? E até devido à mudança de casa e tal, de endereço. E acredito que um pouco do que eu teria a perguntar nem já foi até sanado na resposta, porque estando em grupo, a gente vai conseguir identificar evangelistas, a gente vai conseguir estar sendo edificado, preparado para assim ir crescendo, né, juntos. Então, eu abro até um pouco para todos aqui que eu me senti um pouco desanimado com a questão de células, e não por alguma crítica específica, porque eu nasci em uma célula. Eu sou grato por tudo que houve ali, mas ainda assim isso, eu sei que é um momento muito importante, que eu estou crescendo como pessoa nesse sentido, porque todo esse ensino que estou tendo aqui, ele está virando uma chave, e eu sei que eu não sei como dizer, mas eu sei que é exatamente o lugar onde eu devo estar, caminhando em célula, porque biblicamente está muito claro isso, sem dúvidas alguma, sabendo que a igreja tem caminhado e passando por isso, como um ponto a melhorar, a aperfeiçoar. E eu confesso que até tenho um pouco de receio de encarar esse desafio, sabe? Mas nós vamos adiante, não vou parar, não. Aleluia, seja bem-vindo e vamos com fé, vamos caminhar com fé. Amém. Mais alguma pergunta? Pastor, é isso mesmo. Pois não? Não é, na verdade, não é uma pergunta, só para reforçar, porque às vezes a gente escuta muito, né, às vezes as pessoas, é importante a gente entender, né, todos esses conceitos que o pastor está repassando para nós, dos momentos, né, do encontro da célula, porque às vezes a gente escuta, né, assim, a gente entende, né, o lado dos irmãos, mas a hora da edificação, a gente quando prega, o ideal na edificação é isso, a gente já passa, né, todo como é que fala, o resumo do sermão, né, e tem as perguntas que são enviadas, né, não precisa ficar preso àquilo, né, que nem o pastor falou, né, é compartilhar aquilo que Deus falou durante o culto no seu coração, e às vezes o que torna, desculpe a palavra, né, mas maçante a célula, sumiu aqui, às vezes as pessoas acham maçante a célula na hora da edificação, justamente isso, porque às vezes as pessoas querem ou repregar o que a gente pregou, ou simplesmente falar tudo que já foi falado, e aí realmente cansa, né? E agora, é claro que a gente entende também que às vezes alguns irmãos se sentem inseguros e aí preferem fazer como foi feito no domingo, mas é um exercício
É como as nossas devocionais, quando a gente tem um momento da devocional e a gente lê o texto bíblico, a gente procura extrair o que Deus quer falar através daquele versículo. A mesma coisa é a edificação, o que Deus falou para mim no domingo, né? E não ficar tão preso, porque às vezes eu vejo isso, que às vezes as pessoas falam, né, dessa questão da célula, porque tem que, às vezes é o mesmo, as pessoas repregam, ou as pessoas ficam, eu não sei como fazer. É o mais simples possível, né? O pastor até falou de ser leve, né? Então a gente precisa não ficar tão assim, né, na questão ali de ser igual ao que foi pregado, porque não é isso, né? É uma orientação, claro, ficar dentro do que foi ministrado no domingo, mas eu acho que a frase essencial que talvez tenha que ficar para todos nós é o que Deus falou comigo naquele sermão, né? Então, a partir daí se desencadeia todo aquele momento de edificação, né? Através das perguntas, que podem ser ou não essas que são enviadas, como outras, né? Que os próprios líderes, aqueles que estão fazendo esse momento, podem fazer. Então, apenas para reforçar o quanto é importante esses passos que o pastor passou e que a gente possa assimilar e tornar tudo isso muito leve dentro desse encontro. Ok, gente. Eu tenho assistido encontros de todas as células e nós precisamos de um reenfoque. Por exemplo, a Igreja de Elém, em Salvador, ela não usa esse como nós estamos usando. Ela é diferente o momento do encontro. Se alguma coisa está ficando meio mecânico, a gente tem que refletir, tem que reenfocar, né? E o momento da edificação no encontro semanal é extremamente rico. Então, eu estou lembrando aqui os supervisores de células do nosso encontro no próximo sábado. Vocês estão se lembrando? Nós vamos, a partir de sábado, vamos desencadear um processo de reenfoque da nossa visão, vamos analisar juntos tudo isso, e eu tenho certeza que Deus vai nos mostrar a forma de um encontro semanal ser um momento altamente rico para a gente, né? Para crescimento nosso. Então, essa é a questão. Muito obrigado, pastora, pela contribuição. Mais alguma pergunta, alguma contribuição? Pastor Morosini. Pois não. Reforçando o que a pastora falou, a grande dificuldade que eu vejo, já faz anos que eu frequento célula, da leveza, da falta de leveza, é que a maioria, não vou dizer a maioria, mas um grande número de membros das células não assiste ou não frequenta os cultos. Daí aquela pergunta que a pastora falou, o que te tocou no sermão de domingo? Fica para duas pessoas ou três no máximo da célula. Aí dificulta a dinâmica da célula também. Então, essa é uma colocação que eu queria colocar. Que bom. A gente vai levantar todas as dificuldades juntos, vamos orar juntos e encontrar a melhor forma, né, de dinamizar isso. Porque a dinâmica, notem que o título da nossa aula de hoje é a dinâmica do encontro semanal. A dinâmica. Lembre que eu falei que às vezes a gente tem uma boa mecânica, mas está faltando a dinâmica. Lembram daquela McLaren que eu mostrei? Sendo empurrada porque faltava combustível. Então, esse é o nosso desafio. E nós contamos com as orações dos irmãos. Vamos crer que nós vamos crescer na dinâmica dos nossos encontros semanais, né? Para ser assim um momento de happy hour, hora feliz, que as pessoas anseiam e querem participar. Esse é um desafio para nós. E vamos orar nesse sentido e Deus vai nos mostrar caminhos para isso. Mais alguém? Uma pergunta? Por outro lado, eu quero aqui dizer, eu disse que eu tenho participado de todos os encontros, né? Mas eu tenho visto coisas muito boas nas células que nos irmãos têm perseverado até aí, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, eu tenho percebido como as células têm sido um suporte para famílias que têm sofrido. Eu percebi isso claramente.
em outras áreas também. Então, quero deixar aqui uma palavra de estímulo, de apreciação para os irmãos que têm conservado firme e uma palavra de esperança, né, de crescimento. Então, é isso. A gente dá graça por tudo que é bom e a gente ora para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar. Antes de fazer a chamada, nós vamos orar, encerrando esse encontro. E depois os irmãos, na medida que responderem a chamada, já estão liberados, né? Então a gente ora e, terminado a chamada, aliás, o irmão, ao responder, já, se quiser sair, se quiser, fique à vontade. Presbítero Bernardo, pode nos dirigir a Deus em oração? Senhor, nosso Pai de amor, nós tivemos uma reflexão através dessa aula tão boa, Senhor, tão edificante. Nós estamos aprendendo e nós temos demais a aprender. Nós temos um ponto negativo dentro desse nosso ponto positivo, Senhor. É a inércia. Nós temos visto as nossas reuniões acontecerem de uma maneira relativamente mecânica. Eu digo isso, Senhor, de uma maneira abrangente. Não estou citando uma célula ou outra, mas esses comentários que nós vemos, Senhor, nos deixam preocupados. Comentários como, eu estou desestimulado, eu deixei a célula porque eu achei que não valia mais a pena. Então, nós estamos no caminho certo, Senhor, mas o que nós te pedimos, Pai, é que realmente Tu nos dês a força que nós precisamos, Tu nos empurres através do Teu Espírito dentro de nós, que nós possamos nos superar e possamos crescer para que, como discípulos, possamos fazer novos discípulos, Pai. Amém. Muito obrigado por essa reunião que Tu nos proporcionas, Pai, através do Teu corpo. Que nós possamos ser bem-sucedidos em nossas ações daqui para frente, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.